As células são as menores unidades vivas dos seres vivos. Elas possuem formatos e funções diversas. E aquelas que apresentam as mesmas funções se unem formando uma estrutura mais complexa, os chamados tecidos. Ah, mas não se engane, não é aquele tecido da roupa não, tá certo? Não, nada a ver, irmão. Estou falando dos tecidos do corpo humano que estudamos em sala de aula. Vamos relembrar todos eles? O organismo humano é formado por vários tipos de tecidos, os quais podem ser reunidos em 4 grandes grupos: os tecidos epiteliais, os conjuntivos, os musculares e os tecidos nervosos. Cada um desses grupos de tecidos é extremamente importante para o funcionamento do corpo e apresentam características singulares, ou seja, que permitem a sua diferenciação. A seguir, veremos as principais características dos 4 tecidos do corpo humano. O tecido epitelial apresenta células bastante unidas e cumprem as funções de revestimentos internos e externos e de proteção e separação de cavidades do corpo, pois sua principal característica é de serem formados por células muito próximas umas das outras, entre as quais possuem poucas substâncias ou matrizes intercelular, ou seja, substância entre as células, certo? Além das funções de revestimento, proteção e separação, o tecido epitelial pode atuar na liberação do suor, das lágrimas, da saliva e dos hormônios. A pele, por exemplo, é o maior órgão do corpo humano e é formada por tecido epitelial. Vejamos agora o tecido conjuntivo, que possui principal função unir, proteger e sustentar os outros tecidos e órgãos. Este tecido tem uma grande quantidade de matriz intercelular, que são as substâncias entre as células. Os tecidos conjuntivos geralmente têm grande capacidade de regeneração, o que torna possível a constante reposição de suas células. Existem vários tipos de tecidos conjuntivos, sendo os principais o tecido conjuntivo propriamente dito, como o nome mesmo indica, que é o tipo de tecido de ligação. Ele atua na sustentação e preenchimento dos tecidos e, dessa forma, contribui para que fiquem juntos, estruturando os órgãos. Sua matriz extracelular é abundante, composta de 3 tipos de fibras proteicas: colágenos, elásticos e reticulares. Podem ser divididos também em tecido conjuntivo frouxo e tecido conjuntivo denso. Portanto, esse tecido é responsável pela cicatrização da pele. O tecido conjuntivo cartilaginoso é encontrado nas cartilagens e tem funções de revestir as articulações, absorver os choques, facilitar o deslizamento entre os ossos e oferecer suporte aos órgãos, como o nariz e as orelhas, dando-lhes formas e flexibilidade. Já o tecido conjuntivo adiposo tem propriedades especiais, pois tem a função de armazenar lipídios, popularmente chamado de gordura. Em pessoas adultas com peso normal, o tecido adiposo corresponde a 20 a 25% da massa corpórea das mulheres e de 10 a 15% da massa corpórea nos homens. O tecido adiposo fica abaixo da pele, tem a importante função de evitar a perda de calor, ou seja, age como um isolante térmico em todos os mamíferos e aves. Também exerce a função de fazer a reserva energética e também protege contra os choques mecânicos. O tecido conjuntivo ósseo é o tipo de tecido bastante resistente de consistência rígida. Pode ser compacto quando tem poucos espaços visíveis ou esponjoso quando apresenta muitas cavidades. Atua na sustentação do corpo e na proteção dos principais órgãos internos. Por exemplo, os ossos que formam o crânio protegem o cérebro e a caixa torácica envolve o coração e os pulmões. No tecido ósseo, a grande reposição de cálcio auxilia na sua resistência. É por isso que alimentos ricos em cálcio, como leite e derivados, são considerados importantes, principalmente durante a fase de crescimento, já que eles lhe conferirão uma maior resistência aos ossos. As células especiais do tecido ósseo é o osteócito, fica no interior de lacunas da matriz rígida. É uma célula madura originada do osteoclastos, células ósseas jovens. O tecido conjuntivo sanguíneo, também chamado de sangue, é o único tecido líquido do corpo humano. Ele é composto basicamente por água.
sais minerais, proteínas e células. A parte líquida do sangue é chamada de plasma. Imersos nele estão as hemácias, que também são chamadas de glódulos vermelhos ou eritrócitos. Sua função é transporte de gases por todo o corpo. Além disso, fazem parte do sangue também os leucócitos ou glódulos brancos, que são células que atuam na defesa do organismo. Já as plaquetas são fragmentos celulares que agem no processo de coagulação sanguínea. A coagulação sanguínea é o processo desencadeado pelas plaquetas e ocorre quando um vaso se rompe e há sangramento. Em poucos minutos, no local da ruptura, forma-se uma rede de filamentos de proteínas, denominados de coágulo, que impede a saída das hemácias, dos leucócitos e das plaquetas, fazendo parar o sangramento, ou seja, estanca o sangramento. E para que aconteça a coagulação do sangue, ocorrem diversas reações químicas que envolvem um grupo específico de proteínas plasmáticas, chamadas de fatores de coagulação. Quando se fala em tecido muscular, geralmente, a primeira ideia que vem na nossa mente são músculos e pessoas fortes, consideradas como símbolo de representação de força física. O músculo também são fundamentais para a movimentação. Além do movimento do corpo, os tecidos musculares são responsáveis pelas contrações do músculo cardíaco, pela manutenção do equilíbrio e da postura corporal, pelo movimento dos alimentos ao longo do sistema digestório, pelos movimentos respiratórios e dos olhos, entre muitas outras funções. As células do tecido muscular são alongadas e se encurtam quando ocorre algum movimento. Elas são chamadas de miócitos e são especializadas em permitir o movimento. O tecido muscular pode ser classificado em 3 tipos: estriado esquelético, que está associado ao esqueleto e possui contração voluntária, estriado cardíaco, que possui contração involuntária e é encontrado no coração, e o não estriado, o tecido de contração involuntária é encontrado em órgãos internos, como o estômago e intestinos. O tecido nervoso destaca-se pela função principal de responder a estímulos do meio externo e interno. Sua célula principal é o neurônio, que é capaz de desencadear impulsos nervosos. Esse tecido é o responsável por formar o nosso sistema nervoso e pode ser dividido em sistema nervoso central, formado pelo encéfalo e a medula, e o sistema nervoso periférico, formado pelos nervos. O sistema nervoso é responsável pelo processamento de inúmeras informações e controle do organismo. Transmite mensagens e possibilita a comunicação entre as diversas partes do nosso corpo. Os estímulos nervosos são refletidos pelo meio de células nervosas especializadas, chamadas neurônios. Os neurônios são formados basicamente por 3 regiões, as quais executam funções especializadas. O corpo celular corresponde à região em que está o núcleo desta célula. Os dendritos são estruturas prolongadas que se projetam no corpo celular. Já o axônio é um prolongamento longo e fino que se origina no corpo celular e se ramifica apenas em suas extremidades. A rede formada por dendritos e axônios se estende pelo corpo e é responsável por transmitir e receber impulsos nervosos, ao passo que os corpos celulares processam e enviam as informações. O corpo humano realmente tem um funcionamento incrível e os tecidos são essenciais para que ele continue funcionando. No seu caderno de ciência, copie o exercício que vai do 1 ao 8 e responda as questões com auxílio do vídeo e da anotação que foi entregue quarta-feira, dia 15 de março de 2023. Fico aguardando os registros de vocês.